Uma explosão demográfica é o que está ocorrendo em nosso planeta. Já somos mais de 6 bilhões de pessoas. Chegaremos a 11 bilhões nos próximos 50 anos. A questão tem chamado a atenção de estudiosos que começam a discutir alternativas para enfrentar a superpopulação. Olá! No Conexão Mundo desta semana, vamos falar sobre o crescimento da população nas últimas décadas. O índice de natalidade aumentou em alguns países e a expectativa de vida é cada vez maior. Até quando haverá espaço e alimento para tanta gente? É o que você vai saber agora. O economista e demógrafo inglês Thomas Malthus previu em 1798 que os séculos futuros seriam marcados por epidemias, guerras e catástrofes por causa do excesso de população. Para ele, a única saída seria impedir o aumento da natalidade. Alguns estudiosos discordaram de Malthus e disseram que o desenvolvimento científico e tecnológico seria capaz de produzir alimentos para suprir toda a humanidade. 500 mil anos antes de Cristo, presume-se que a Terra era habitada por cerca de 1 milhão de pessoas. No ano zero da era cristã, havia cerca de 250 a 300 milhões e foram necessários aproximadamente 1.800 anos para se chegar ao primeiro bilhão de habitantes, no início do século XIX. A população mundial passou de 6 bilhões no século XX e em 100 anos cresceu 375%. Segundo a ONU, a população na Terra será de quase 9 bilhões em 2025. Além disso, cresce também a expectativa de vida, hoje em torno de 65 anos, o que exige mais recursos do planeta. Desde a década de 1980, as mulheres de países mais ricos não têm, em média, mais que 2 filhos. Esse comportamento garante apenas a manutenção da população. Até 2050, Espanha e Itália sofrerão uma redução populacional de 21% e 25%, respectivamente. A tendência é que em países desenvolvidos a população apenas se mantenha ou mesmo diminua. Para evitar essa queda, nações como a Suécia e a Noruega incentivam até os casais a terem mais filhos, oferecendo inclusive ajuda financeira aos pais. Portanto, nos países mais ricos, o que se tem é uma estagnação ou um decréscimo populacional. O problema da superpopulação está mesmo nos países mais pobres. Na Ásia, África e América Latina, a taxa de fertilidade é superior a 3 filhos por família. A situação mais grave está na África tropical, com 7 a 8 filhos por mulher. No século XX, houve um aumento de 97% da população dos países menos desenvolvidos. Na Índia, o segundo mais populoso do planeta, já vivem mais de 1 bilhão de pessoas. E a questão do superpovoamento humano no mundo deve se agravar no século XXI, sobretudo porque está associada a uma série de outros males. A explosão demográfica reúne miséria, fome, epidemias, crises econômicas, destruição do meio ambiente. Brasília é um bom exemplo dos males causados pela superpopulação. À capital do país tem chegado muitos migrantes em busca de uma vida melhor. O problema é que a maioria dificilmente encontra essa melhoria. É uma questão difícil de contornar, porque não há infraestrutura. Falta saúde, educação e emprego para manter tanta gente. Brasília, que foi projetada para ter 500 mil habitantes no ano 2000, já supera 2 milhões de pessoas. A consequência é o aumento da miséria e da violência na capital federal. O entorno do DF já é uma das regiões mais violentas do Brasil. E esse problema da violência e da miséria associadas à superpopulação urbana acontece nas maiores cidades brasileiras.
Ao longo do século XX, a população do país ficou 10 vezes maior. Em 1950, éramos 52 milhões de pessoas e no ano 2000 já chegávamos a 170 milhões. Mas, segundo o IBGE, houve uma queda no índice de crescimento na década de 90. O Brasil hoje tem uma população da ordem de 182 milhões de habitantes e ocupa o 5º lugar em termos de população, de maiores populações mundiais. Os censos têm demonstrado que a quantidade de filhos por mulher tem vindo num volume decrescente. Na década de 50, por exemplo, nós tínhamos uma expectativa, as mulheres tinham em média 6 filhos. E hoje, o Brasil, nessa redução, dessa queda da natalidade, o Brasil as mulheres têm hoje, em média, 2,3 filhos. O que aconteceu que provocou isso? Foram campanhas de esclarecimento ou foi a própria realidade econômica? Inicialmente, a realidade econômica do país, em função de você não ter as condições ideais para oferecer a uma população uma explosão demográfica tão grande, naturalmente os governos, na década de 60, 70, 80, adotaram práticas que inibissem a criação de tantos filhos por mulher. Mesmo porque a população brasileira, se compararmos a ocupação do território nacional na década de 1950, 40, nós tínhamos uma população eminentemente rural. E nas últimas 3 décadas, a gente observa que a população brasileira está se concentrando nas grandes regiões metropolitanas. Se a população mundial continuar a crescer nos índices atuais, em poucas décadas, o planeta pode se tornar inabitável devido à escassez de alimento e água. Mas os especialistas veem alguma saída para o problema? Estudiosos do assunto dizem que o planejamento familiar talvez seja a única maneira eficiente para evitar que isso ocorra. Daí a importância de campanhas para conscientizar as famílias a terem menos filhos. Isso resolveria, inclusive, problemas sociais e orçamentários de muitos países. A sociedade internacional deverá empreender todos os esforços para desencadear uma verdadeira revolução no comportamento reprodutivo das pessoas nos países em desenvolvimento. Se nas décadas passadas, países como a Índia, a China e o México, entre outros, recorreram a agressivos programas de contenção da natalidade, incluindo esterilização em massa, hoje existe um consenso de que a medida mais eficiente para esse controle é promover o acesso da população à educação, inclusive sexual. Enquanto nos países desenvolvidos, cerca de 80% dos casais têm acesso a métodos modernos de planejamento familiar, na África subsaariana, essa percentagem cai para menos de 10%. O uso da pílula anticoncepcional é maior entre as mulheres com nível de escolaridade mais alta. O grau de escolaridade das mulheres tem influência sobre a idade do casamento, tamanho da família, no acesso a serviços de saúde e na utilização de pílulas para evitar filhos. Por outro lado, os cuidados com a saúde sexual e reprodutiva, incluindo os preservativos, ainda são precários nos países mais pobres. Vamos ver no próximo bloco como a sociedade internacional tem reagido ao problema da superpopulação. E você acompanha ainda. O atendimento aos direitos humanos é central e principal e fundamental para o desenvolvimento. Voltamos daqui a pouco.